Isaías capítulo 50, dos versos 4 ao 8, diz assim: O Senhor Deus deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta meu ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que eu não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apressemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se a mim. O capítulo 49 e o capítulo 50 de Isaías, ele está relatando a missão de obediência do servo do Senhor. E aqui é um texto que trata a respeito do Messias vindouro, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trata a respeito da missão terrena do nosso Senhor Jesus Cristo, realçando a sua obediência. É interessante a gente observar aqui o que está sendo dito a respeito da missão do Messias vindouro. O texto diz que Deus lhe deu língua de erudito. E a gente vê quando o Senhor Jesus ele fala, ninguém tem nada o que contrariá-lo. Ele fala com uma sabedoria, com uma autoridade que ninguém tem como contestá-lo. Por quê? Porque Deus lhe deu língua de erudito. Para quê? Para dar alento ao cansado, para dar esperança ao cansado. E esse era o principal objetivo do ministério de Jesus Cristo. Era dar descanso ao cansado, oferecer salvação ao perdido. Essa era a principal missão de Jesus Cristo aqui na terra. A capacitação vinda de Deus trazia a ele uma autoridade em suas palavras, uma sabedoria em suas palavras, que tal sabedoria foi atestada aos 12 anos ali no templo. Ele se encontrou debatendo com os doutores, os sábios de sua época, ele com 12 anos. E todo mundo ficou espantado de tal sabedoria, porque Deus lhe deu língua de erudito. Esse é o servo do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo em que o Senhor Jesus Cristo não é mais o modelo de servo. Nós estamos com escassez de servos do Senhor mesmo dentro da igreja. Nós estamos com escassez de servo. Está faltando língua de erudito, porque não temos mais servos. E é importante a gente observar que isso aqui foi dito cerca de 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Já estava falando da sua missão. Nós temos uma missão, irmãos, e essa missão, ela é dada por Deus. O texto de Mateus capítulo 11, verso 28, diz: Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é um convite que o Senhor nos fez e nós aceitamos. A partir de termos aceitado esse convite, nós aceitamos um convite para nos tornar servos. E todos nós estávamos cansados, oprimidos, e aí o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo. Ele não nos tirou o fardo e nos deixou sem nada. Ele colocou sobre nós um jugo. E esse é o jugo de servo. Nós precisamos, quando nós deixamos o nosso fardo nas mãos do Senhor, nós nos tornamos servos dele. E nós precisamos cumprir a missão de servo. E Jesus veio para cumprir a missão de servo. E ele fez discípulos e continua fazendo discípulos. Será que nós podemos dizer hoje que nós somos discípulos de Jesus? Será que nós somos servos, como o Senhor Jesus quer que sejamos? Essa era a principal missão dele. Então nós precisamos rever muitas vezes os nossos conceitos. Deus lhe dá também vida. E diz aqui o texto,
O Senhor me deu língua de erudito para que eu saiba dizer boas palavras ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Deus dava vida ao seu servo, despertando todas as manhãs. Nós temos que cumprir essa missão todas as vezes que formos acordados pelo Senhor. Nós vamos dormir sem saber se vamos levantar amanhã. E quando acordarmos no amanhã, nós precisamos lembrar da missão que temos. Nós temos a missão de ser servos. Todas as manhãs. Todas as manhãs. É para isso que o Senhor nos dá vida. É para isso que Ele nos desperta todas as manhãs. Assim foi com o Senhor Jesus Cristo. Ele despertava o Senhor todas as manhãs para que Ele tivesse atitude de servo. E os atos de Jesus, eles mostraram a sua gratidão ao Pai. Mesmo sendo uma missão difícil, Ele tinha gratidão ao Pai e por isso Ele cumpria a sua missão. Nós estamos vivendo um tempo em que nós, como servos, não estamos tendo gratidão ao Pai, nem por Ele nos despertar todas as manhãs, ou nem pela vida que o Senhor tem nos dado. Nós não somos gratos a Deus pela vida, é por isso que não somos servos. Se nós fôssemos gratos pela vida, nós nos submeteríamos, ainda que a missão seja difícil. Porque foi difícil. Qual foi a missão de Jesus? A cruz. Foi uma missão fácil? Não, mas possível de cumprir. E Jesus cumpriu a sua missão cabalmente. Por que muitos param no meio do caminho? Porque não tem gratidão por Deus. Por que muitos desistem da fé? Porque não tem gratidão por Deus. Por que muitos param e ainda culpam os outros? Porque não tem gratidão por Deus. Isso é a prova cabal de que a gratidão por Deus, acabou. Quando nós, mesmo sendo despertados por Deus para uma missão, não cumprimos, mostramos a nossa falta de gratidão. O nosso exemplo de servo é o Senhor Jesus Cristo e precisa ser, mas muitas vezes nós desviamos este foco. Nós não podemos desviar o nosso foco sob pena de não cumprir a nossa missão. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você. Cumpri-la ou não depende do nosso coração, do que há no nosso coração. Nós devemos mostrar a nossa gratidão ao Senhor todos os dias, porque a gratidão ela gera alegria no nosso coração. Quem tem gratidão vai cumprir a sua missão com alegria no coração. Quem tem gratidão vai se alegrar todas as manhãs. Então, a tristeza de que muitos têm na caminhada cristã revela a sua falta de gratidão a Deus pela vida. Se Ele nos desperta todas as manhãs, nós devemos ter gratidão pelo Senhor. E nos despertar com alegria no coração e partir para o nosso dia a dia para cumprir a missão de servo. A primeira missão nossa não é correr para o nosso trabalho. A nossa primeira missão de servo é buscar o Senhor, é agradecer ao Senhor, e nós não temos feito isso. Muitas vezes a nossa grande preocupação é colocar o despertador 5 minutos antes e sair correndo para o trabalho. Eu acho maravilhoso quando as pessoas colocam, e eu já ouvi muitos relatos assim, eles colocam o relógio despertar 40 minutos antes, meia hora antes do seu horário de sair de casa para o trabalho, porque nós precisamos ser fiéis nos horários de trabalho. Se nós entramos 7 horas, nós não devemos chegar às 7h01, 7h05. Nós devemos chegar às 5h07. Então nós devemos ser fiéis no nosso horário de trabalho. Mas eu me alegro quando muitas pessoas colocam o relógio despertar 6 horas para entrar às 7. Porque tem um compromisso com Deus antes. Tem um compromisso com Deus antes do trabalho. De tirar um tempo de gratidão, de agradecer a Deus pelo dia, pela vida. De se alegrar com Deus. Nós estamos vivendo uma vida cristã tristes, porque está faltando gratidão no nosso coração. Nós estamos vivendo uma vida cristã medíocre, porque está faltando gratidão, e daí nós não temos alegria. E aí tudo se torna difícil. Aí para pegar a Bíblia, para estudar se torna difícil. Para assobiar um louvor fica difícil. Cantar muito menos. Orar muito menos. Nós precisamos, todas as manhãs, lembrar que o Senhor nos deu vida. E aí você vai ter gratidão no teu coração. Deus também lhe dá ouvidos
de erudito, o finalzinho do texto, do 4, né? Ele dá ouvidos de erudito. Aqui está a capacitação que vem do Senhor. A capacidade de Jesus foi dada por Deus. Ser um erudito, tendo a sua capacidade dada por Deus e testada no templo, é um privilégio de poucos. E nós temos esse privilégio, essa oportunidade de termos ouvidos de eruditos, porque nós temos uma missão. A capacidade vinda dos céus, ela muitas vezes causa espanto aos que nos ouvem, assim como o Senhor Jesus aos 12 anos ali no templo. Todos ficaram espantados, mas como que pode um menino deste falando tais coisas? Nós precisamos aplicar na nossa vida o que dele ouvimos. Tenha um ouvido de erudito, que você será um erudito. E o que é ser um erudito? O que é um erudito? É aquele que tem uma capacidade, uma sabedoria espantosa. E muitas vezes nós não vemos relatos bíblicos dizendo que Jesus foi para a pré-escola, né? Foi lá no prézinho, aí depois teve aula online no prézinho, foi para o primeiro ano, para o segundo ano. A gente não vê esses relatos. Mas de onde vem então tal sabedoria? Ele tinha ouvidos de erudito, ele ouvia o Pai, e ele se tornou um erudito, um sábio. Está faltando para nós sabedoria, porque nós não estamos ouvindo o Pai, nós estamos ouvindo a sua palavra. Estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus está sendo deixada de lado, porque as pessoas não querem mais obedecê-la. As pessoas não querem mais obedecer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é firme, ela é dura. A palavra de Deus ela é reta, ela não corta voltas, ela não mede para quem está sendo dito. Ela é a palavra de Deus. Quem quiser que ouça. Agora, quem não quiser que não ouça. Deus não precisa de mim. E muitas vezes nós sofremos de uma tentação de achar que Deus sem mim não vai ser ninguém. Que a obra de Deus, sem o meu trabalho, sem a minha vida, se não fosse eu. Nós corremos esse risco de nos achar os bambambam do pedaço. Gente, a palavra de Deus ela não corta a volta, não. Ela é reta. Sou eu que preciso me dobrar. Não é a palavra que precisa se adequar a mim. Sou eu que me dobro a palavra. Então nós precisamos entender que para ouvir ou para nos tornar um sábio, nós precisamos estar dispostos a ouvir. E para ouvir, nós precisamos estar dispostos a obedecer. Obedeça a palavra, irmãos. Obedeça a palavra. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Ele nos quer, mas Ele não precisa. Ele nos ama, mas Ele não precisa. Ele não vai dobrar a sua palavra para que você se encaixe. Não, Ele não vai fazer isso. É você que precisa se adequar à palavra de Deus. Atos 13, vamos desde o 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, gloriavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra aquele o pó dos pés, partiram para Icônia. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Veja que a palavra foi anunciada aqui em Icônia. A palavra foi anunciada. Os gentios, aceitavam ou aceitaram. Agora os judeus rechaçaram, não aceitaram. O que Paulo e Barnabé fizeram? Sacudiram o pó em testemunho contra eles e saíram felizes, porque eles tinham anunciado o Evangelho de Cristo. A missão aqui, aparentemente, foram expulsos, mas não deu errado, não. Não deu errado, a palavra foi anunciada, quem quis aceitou. Agora, quem não quis, não aceitou. A palavra de Deus é para quem quer, irmãos. Não adianta a gente tentar abrir a cabeça das pessoas e enfiar a palavra. Não. A palavra de Deus é para quem quer.
é para quem está disposto, é para quem não tenta colocar imposições. Não, Paulo e Barnabé simplesmente sacudiram o pó e vamos ser felizes. Quem quis aceitou, e quem não quis não aceitou. A palavra de Deus é para quem quer, porque ela é pesada. Só quem aceita que cumpre. Quem não aceita vai colocar 1001 imposições, porque não quer cumpri-la. E quem não quer cumprir não vai cumprir, porque não quer cumprir. Então não adianta nós fazer concessões para que aqueles que não querem, queiram. Eles não querem. Nós não podemos fazer concessões. Paulo e Barnabé foram expulsos, mas não fizeram concessões. Quem quis, aceitou. Quem não quis, não aceitou. E eles saíram felizes, alegres, porque eles cumpriram a missão deles. Nós temos a missão de servos, de anunciar a palavra do Senhor. Doa a quem doer. Essa é a nossa missão. Nós não podemos fazer concessões, não podemos aceitar imposições, porque a palavra de Deus ela é reta. Aceita quem quer, quem não quer não aceita. E nós saímos felizes. Mas o outro não aceitou. Ele não quis. A nossa missão nós cumprimos. Paulo e Barnabé cumpriram a missão deles ali em Icônia, mesmo sendo expulsos. Eles saíram felizes. Sabe por que eles saíram felizes, irmãos? A missão de servo não se baseia em circunstâncias. O êxito, o sucesso da missão não está nas circunstâncias. E muitas vezes nós estamos presos às circunstâncias. Não, gente. A missão do servo não se prende às circunstâncias. Jesus foi lá, fez um trabalho magnífico. Libertou o endemoniado gadareno. Uma obra maravilhosa. Limpou aquela legião de porcos que tinham lá, que dizem, os estudiosos, que era para sacrifício, contrariando a fé dos judeus. E ele foi lá, fez essa obra magnífica, mas foi expulso. Foi expulso de lá. Jesus fez uma obra magnífica, foi até a cruz, foi crucificado, morreu para perdoar os pecados, ressuscitou para a nossa salvação, e nós não temos ele como exemplo. Como assim? Quem é o teu exemplo de servo? Quem é o teu exemplo de servo? Nós não podemos nos esquecer que a maior missão nossa é de servo. A maior posição nossa é de servo. É só isso que temos. Quem não tem a visão correta, quem não aprendeu aqui, nas Escrituras, qual é a sua missão, está procurando ainda alguém para seguir. Nós só temos um, que é Jesus Cristo. Siga Jesus Cristo. Siga a missão que Ele nos deu. Seja o servo exemplar como Ele foi. Então, aí você vai ter alegria no teu coração de servi-lo. A nossa maior alegria, irmãos, é de cumprir a nossa missão de servo. O sucesso da missão está na obediência do servo. Nós temos um exemplo a seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele deixou o exemplo maior e nós precisamos segui-lo. O Senhor ainda está dizendo: vinde a mim, mas não coloque imposições. Vinde a mim. Está cansado? Você está oprimido? Vinde a mim, sem imposições. O Senhor ainda te chama. O Senhor ainda te quer. Se coloca à disposição como servo. Se coloca à disposição do Senhor, mas como servo. Observe o seu exemplo e com certeza o Senhor te acolherá.